Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Eu sou Cristina Ananias, trabalhadora do GRESG, e estamos mais uma vez aqui juntos para darmos continuidade ao estudo do livro Dimensões Espirituais do Centro Espírita de Sueli Caldas Schubert, rogando a espiritualidade amiga que esteja conosco, nos amparando, nos intuindo, nos auxiliando, cobrindo as nossas faltas, as nossas falhas, e pedindo que este estudo traga para nós esclarecimentos, reflexões a respeito do assunto que será abordado neste mês. Dessa forma, então, vamos compartilhar a nossa tela. Então, vamos recomeçar aqui. Isso, trazendo aqui para cima, né, aqueles ajustezinhos de sempre. Então, nesse mês, nós vamos estudar o capítulo 16, que é o desdobramento em serviço mediúnico. O desdobramento que será abordado neste capítulo refere-se àquele que ocorre no transcurso das reuniões mediúnicas no Centro Espírita. Entretanto, para uma maior compreensão, nós mencionamos outros aspectos atinentes ao processo de expansão do perispírito e ao desdobramento em si. Então, iniciando, né, a nossa temática, vamos falar sobre o perispírito. O que é o perispírito? Ele é um envoltório semimaterial, também chamado de corpo fluídico ou etéreo. No Livro dos Espíritos, na introdução, no item 6, nós temos que o laço ou perispírito que une ao corpo o espírito é uma espécie de envoltório semimaterial. A morte é a destruição do envoltório mais grosseiro, que é o nosso corpo físico. O espírito conserva o segundo, que constitui para ele um corpo etéreo, invisível para nós no estado normal. Então, assim como o germe de um fruto é envolvido pelo perisperma, o espírito propriamente dito é revestido por um envoltório que, por comparação, se pode chamar perispírito. Essa afirmação está no Livro dos Espíritos, na questão 93. A natureza do perispírito. A sua natureza varia não só de acordo com a evolução moral da alma, como também com as condições da região ou do planeta em que estagia. Explica Kardec, a propósito, que o perispírito é mais ou menos etéreo, segundo os mundos e o grau de depuração do espírito. Nos mundos e nos espíritos inferiores, ele é de natureza mais grosseira e se aproxima muito da matéria bruta. Essa informação está no livro Obras Póstumas. Ao revés, nos mundos superiores, esclarece os espíritos, que esse envoltório se torna tão etéreo que para vós é como se não existisse. Tal é o estado dos espíritos puros. As funções do perispírito. Instrumental. Como se depreende de seu próprio conceito, a função primordial do perispírito é servir de instrumento à alma em sua interação com os mundos espiritual e físico. É um veículo de transmissão das impressões fisiológicas, sensações e percepções psicológicas. A função individualizadora. O perispírito, corpo imperecível da alma, serve à sua individualização e identificação. A alma é única e diferenciada, e o perispírito, como seu envoltório perene, mostra, refletindo-a, assegurando-lhe a identidade exclusiva. Não se trata, todavia, de uma identidade que siga apenas com características periféricas. Refere-se, sim, à sua própria história, às suas particularidades e características evolutivas. A função organizadora do perispírito aparece especialmente notável no processo de reencarnação, em que o ritmo morfogenético, que é relativo à modelagem dos sistemas biológicos, como as células, os tecidos e os órgãos, leva à formação de um novo corpo físico, que se estrutura rigorosamente de acordo com as características que marcam o corpo espiritual, o modelo por excelência.
Se nós lembrarmos, né, lá no nosso lar, no Ministério da Reencarnação, quando os espíritos começam a acertar os detalhes dos seus próximos processos reencarnatórios, fica claro para a gente observar essa função. Né? Porque é escolhido o tipo do corpo, as características físicas, e isso tudo é inicialmente modelado a partir do perispírito. Então, quando a gente combina, né, esse corpo que a gente recebe, o nosso perispírito, ele recebe também essas informações, né, porque primeiro isso passa pelo nosso espírito, pelo nosso perispírito, recebendo essas informações, e quando há o processo da reencarnação, esse perispírito, essa alma, vai se unir a esse corpo dentro dessa programação. A função sustentadora. O perispírito, impregnando-se de energia vital e transferindo-a paulatinamente ao impulso da alma para o veículo físico, sustenta-o desde a formação até o completo crescimento, conservando-o depois na vida adulta durante o tempo necessário. Um outro aspecto importante relaciona-se com a própria rigidez, que diz respeito à saúde, né? Tanto física, como mantida pela ação fundamental do sistema imunológico, que, de sua vez, é sustentado pelo perispírito. Evidência disso resulta, por exemplo, até do fato de que a deficiência imunológica, segundo bem se constata hoje, está estreitamente vinculada a fatores que dizem principalmente com o equilíbrio emocional. A gente já consegue entender que assim, muito das doenças que se manifestam no nosso corpo físico, na verdade, vem do nosso corpo espiritual. Né? As nossas emoções, elas também têm uma relação muito direta com as questões das doenças. As propriedades do perispírito. Então, nós temos aqui a plasticidade, né, que nos dá a expansibilidade, a densidade com a ponderabilidade e luminosidade, a penetrabilidade, a visibilidade com a tangibilidade, sensibilidade, bicorporeidade, unicidade, mutabilidade e outras propriedades que não falaremos aqui. Então, com relação à plasticidade, nós temos que ela é uma propriedade que permite que o perispírito se ajuste ao comando da mente espiritual. Esse poder plástico é mais amplo nos espíritos superiores. Os menos evoluídos podem apresentar graves modificações no perispírito, como a zoantropia ou a ovoidização. A densidade, sendo considerado de matéria de natureza semimaterial, apresenta densidade, propriedade relacionada com o grau de evolução do espírito. A luminosidade é uma propriedade relacionada à densidade. A fluidez revela a densidade menor e quanto menos denso, mais luz emite. A penetrabilidade indica que o perispírito dos espíritos de mediana e superior evolução não encontra dificuldade para atravessar a matéria do plano físico. A visibilidade. O perispírito é usualmente invisível ou encarnado. O médium vidente consegue ver a forma como o desencarnado se apresenta. A sensibilidade. No espírito desencarnado, as sensações e percepções são gerais, captadas em toda a extensão do perispírito, muito diferente das localizadas ou compartimentalizadas do corpo somático. Assim, o perispírito vê, ouve, sente, enfim, com o corpo perispiritual inteiro. Né? Então, não existe para o espírito desencarnado essa coisa de ouvir pelo ouvido. A sensação de audição se dá por todo o seu corpo perispiritual. Expansibilidade. O perispírito é indivisível, mas pode expandir-se muito, ampliando a capacidade de visão e percepção do espírito. Pela expansibilidade, muito relacionada à plasticidade, ocorrem os fenômenos de bicorporeidade.
tal como acontecia com Eurípides Barzanufo e com Antônio de Pádua. Permite que o corpo físico do encarnado seja visto em um local e o seu perispírito em outro. Tal propriedade sugere aos que desconhecem como ocorre o fenômeno a falsa impressão de que a pessoa está dividida em duas, já que é vista em lugares diferentes. Então, essa propriedade, a expansibilidade, tem o poder de ampliar o campo de sensibilidade de percepção, exteriorização da sensibilidade, como a vidência, por exemplo, e a emancipação da alma, que é o desdobramento. E falando sobre o desdobramento agora, né, é um tema que é abordado no Livro dos Espíritos, na parte primeira, no capítulo 8, que é o título da emancipação da alma. A partir da pergunta número 400, quando Kardec interroga os espíritos superiores. O espírito encarnado permanece de bom grado no seu envoltório corporal? Então, a espiritualidade responde que é como se Kardec perguntasse se o encarcerado fica agradecido pelo cárcere. Né? O espírito encarnado aspira constantemente à sua libertação e tanto mais deseja ver-se livre do seu invólucro, quanto mais grosseiro é este. Então, essa emancipação acontece com naturalidade e frequência durante o sono físico, quando os laços que prendem o espírito ao corpo afrouxam-se e não necessitando este de sua presença. Ele se lança pelo espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. Essa explicação está na questão 401. Então, assim, quando o corpo está adormecido, o espírito recupera um pouco da sua liberdade, o que lhe constitui preciosa oportunidade, que será melhor aproveitada ou não, dependendo de suas intenções e preferências. Entretanto, existe uma outra possibilidade, que interessa muito às nossas reflexões neste momento, que é a emancipação do espírito, poder ocorrer sem que seja necessário o sono físico, conforme informam os benfeitores espirituais na resposta à pergunta 407 do Livro dos Espíritos. Então, eles dizem que basta que os sentidos entrem em torpor para que o espírito recobre a sua liberdade. Para se emancipar, ele se aproveita de todos os instantes de trégua que o corpo lhe concede. Desde que haja prostração das forças vitais, o espírito se desprende, tornando-se tanto mais livre quanto mais fraco for o corpo. Então, a gente pode até assim usar um exemplo prático que com certeza já aconteceu com todos nós. A gente está assim, tipo, como se num momento de distração e você sente que o seu pensamento foi muito longe, mas que, na verdade, assim, é algo que a gente nem consegue explicar, porque é como se, de fato, a gente tivesse ido para um outro lugar. Né? Então, toda aquela sensação, aquele sentido ativo que a gente tem quando está desperto, aquilo se afrouxasse um pouco do nosso corpo e nós tivéssemos a sensação de que o nosso espírito estivesse um pouco longe. Né? Quem nunca teve essa sensação e nunca fala assim, nossa, eu estava longe nesse momento, e de fato poderia estar mesmo. Então, na história da humanidade, nós encontramos casos célebres de desdobramento, né, assinalados nas religiões e nas artes, tanto quanto na ciência e na filosofia. Para maiores detalhes, nós recomendamos o livro Perispírito, do Dr. Zalmino Zimmermann, que é possível, inclusive, fazer o download desse livro na internet, tá, gente? É um livro bastante interessante, sim. Então, o desdobramento ele pode ser espontâneo ou induzido. Né? Quando ele é espontâneo, pode ser de natureza mediúnica ou anímica, ou seja, pode ser de forma mediúnica e pode ser simplesmente uma questão orgânica sua. Tá? E tanto um quanto o outro podem se apresentar de maneira consciente ou inconsciente. Em certos casos, porém, mais raros, podem se tornar visíveis ou não visíveis. O desdobramento por indução é provocado por uma ação magnética ou hipnótica.
Então, Eurípides Barzanufo, Ivone do Amaral Pereira, Francisco Cândido Xavier apresentaram durante suas vidas notáveis desdobramentos espontâneos, conscientes, mediúnicos ou não mediúnicos. O nosso amigo Divaldo, né, essas palavras são do livro, então são palavras da Sueli, médium de diversos tipos de faculdades, também tem apresentado no curso de sua vivência mediúnica interessantes e belos casos de desdobramento. Então, nós vamos trazer aqui um episódio, né, entre inúmeros outros que foi vivido por Eurípides Barzanufo. Esse episódio que nós vamos contar aqui não está no livro Dimensões Espirituais no Centro Espírita, porque o episódio que a Sueli escolheu para relatar para nós aqui é um episódio bastante grande e eu recomendo a leitura ou no livro Dimensões Espirituais do Centro Espírita ou então no livro A Vida Escreve, né, que foi relatada pelo espírito Hilário Silva e foi recebido por psicografia através do Chico Xavier. Então, nesse caso que está relatado aqui no livro, é contada a história, né, do desdobramento que Eurípides sofreu e ele teve um encontro com Cristo. E a partir dessa experiência é que ele passou a se dedicar de uma forma assim, é, mais efetiva, né, a ajudar as pessoas que necessitavam. Então, por se tratar de uma história bastante grande, eu recomendo a leitura, tá bem? E vou trazer para vocês um outro episódio que eu pesquisei na internet, que é assim, um pouco menor, mas que também retrata com bastante ênfase essa experiência que ele tinha de fazer esse desdobramento. Então, vamos lá. Residia em Uberaba o tenente Afonso Modesto de Almeida, espírita e grande amigo de Eurípides. Em princípio de 1918, adoeceu um de seus filhos com 2 anos de idade. Chamados 2 médicos, constatou-se caso gravíssimo de pneumonia. O pai seguiu para Sacramento à procura de recursos junto a Eurípides. À noite, um parente velava pelo doente, quando surge no quarto Eurípides materializado e, ao seu lado, grande luminosidade. Ele disse: Minha amiga, o caso é bastante grave. Diz Menezes que se trata de broncopneumonia. Vire a criança de bruços. Aplique aqui uma cataplasma de farinha de mandioca. O pulmão esquerdo está muito congestionado. Dê-lhe água fluida e espere pelos medicamentos que virão. Ore e tenha fé. A criança será salva. Olhou para um canto e sorriu. Sorriso que provocou a atenção e curiosidade da pessoa que recebia suas instruções e lentamente desapareceu. No dia seguinte, chegara de Sacramento o pai do enfermo, trazendo os medicamentos. Entusiasmado e alegre, foi dizendo: Olhem, olhem a toquinha vermelha que Eurípides viu à noite quando aqui esteve. Meu Deus, Eurípides esteve aqui com o doutor Bezerra e curou meu filho. Sim, Eurípides lhe dissera que à noite, com o doutor Bezerra, esteve em sua casa examinando o doente. Sorria porque havia notado em um canto uma touquinha vermelha, que ressaltou como testemunha e prova da sua presença inegável em espírito em seu lar. Agora nós vamos falar sobre o desdobramento do médium Antônio Castro. Né? Já é um conhecido nosso, né? Ele faz parte, né, do relato do livro Nos Domínios da Mediunidade, que é uma psicografia de André Luiz recebida pelo Chico, que faz parte, né, de tudo que a gente vem estudando, né, dentro da exemplificação que a Sueli trouxe para a gente no livro Dimensões Espirituais no Centro Espírita. Então, nós vamos analisar o desdobramento desse médium, né, conforme relata o capítulo 11 do livro Nos Domínios da Mediunidade, a fim de conhecermos um pouco mais sobre a atuação dos espíritos mentores que se dedicam ao máximo para que tudo se processe de forma equilibrada e benéfica para a equipe encarnada e em favor dos espíritos que são atendidos a cada sessão.
Ui, desculpa, vamos lá. Importa considerar o sugestivo título do capítulo, Desdobramento em Serviço. Isso nos remete àquela situação de médios que dormem durante a prática mediúnica e, ao final, declaram que estavam desdobrados, porém não sabem o que ocorreu durante aquele período de tempo ou mesmo chegam a dizer que estavam trabalhando, embora os mentores jamais tenham se pronunciado a respeito ou orientado quanto a essa atividade. Há uma diferença fundamental entre estes e a atividade exercida por Antônio Castro, que realmente estava em serviço. É o que veremos em sequência no transcurso da reunião presidida por Raul Silva, conforme relata André Luiz. É importante a gente fazer uma observação sobre esse caso, né? Porque, inclusive, nós já estudamos em capítulos anteriores sobre essa questão, né, de ou na reunião pública ou numa reunião mediúnica, as pessoas, né, a assistência de uma forma geral acabar adormecendo. Existem várias explicações para essa questão, para esse adormecimento das pessoas. Pode ser somente um cansaço físico, né? E não necessariamente nada ligado a questões mediúnicas. Pode ser, sim, que essa pessoa ela esteja em algum tipo de tratamento ou até mesmo dentro de um trabalho. Né? É possível que ela esteja assim em desdobramento? Sim, é possível que ela esteja em desdobramento, mas não necessariamente porque ela está ali fazendo, executando um trabalho mediúnico, mas às vezes só pelo simples fato de ter adormecido e, né, de uma forma quase que automática, há esse afrouxamento, né, entre o perispírito e o nosso corpo físico. Então, sim, pode acontecer, mas não necessariamente será um trabalho. Até porque, em questões de reunião mediúnica, é muito importante que os médiuns eles tenham consciência dessa responsabilidade. Se não estiverem em condição de participar da reunião mediúnica, é melhor que não o façam, porque ninguém está livre de ter tido um contratempo e estar muito cansado, estar debilitado, teve uma noite ruim no dia anterior, porque não conseguiu dormir, não conseguiu descansar, mas precisou, né, trabalhar durante o dia, cuidar das suas responsabilidades durante o dia, e chega no momento da reunião e está com o corpo assim, numa situação de estresse absurdo. Então, a própria assim, ambiência do local onde ele está trabalhando pode favorecer porque ele acabe adormecendo somente. Então, vai haver, né, esse desligamento, esse afrouxamento? Sim, porque nós estaremos num estado assim de sonolência, então é quase que automático, né? Se não estamos, né, assim, com as nossas atividades cerebrais em vigilância, que haja esse afastamento do nosso espírito, da nossa alma, do nosso corpo físico, mas não necessariamente que isso seja, em regra, um atendimento a um desdobramento mediúnico ou que você esteja sendo levado a participar de algum tratamento, alguma coisa do gênero. Então, a gente precisa ter muita responsabilidade sobre isso, até porque nós fazemos parte de uma doutrina que nos ensina, né, e nos orienta a uma fé raciocinada. Então, nós não podemos, né, nos deixar influenciar ao ponto, né, de expor uma informação como essa se a gente não tem certeza do que aconteceu. Às vezes pode ter sido, sim, somente um adormecimento pelo cansaço, pelo estresse, ou porque o corpo realmente não estava bem, enfim, várias coisas podem acontecer. Então, não necessariamente será de cunho mediúnico, ainda que a gente esteja participando de uma reunião mediúnica, né? É preciso que a gente tenha bastante discernimento com relação a isso. Então, observemos passo a passo o desdobramento e o trabalho da espiritualidade maior. É bom lembrar que Castro é portador de uma especificidade mediúnica, não tão comum,
conforme é apresentada no livro sob a nossa apreciação, que favorece a expansão de seu perispírito. Então, a partir desse momento, nós vamos utilizar de textos que foram retirados diretamente do capítulo que está sendo estudado, do desdobramento do livro Nos Domínios da Mediunidade, com as informações que constam no capítulo 16 que estamos estudando agora do livro Dimensões Espirituais no Centro Espírita. Porque nós consideramos que, assim, colocar essas informações juntas traz uma riqueza de detalhes para facilitar o entendimento do que está sendo explicado. Então, em algum momento, nós teremos texto do livro Nos Domínios da Mediunidade, e em outro momento nós teremos o texto do livro que nós estamos estudando. E todos esses textos se referem ao mesmo assunto em questão, tá certo? Então, vamos lá. Né? A gente precisa lembrar que Antônio Castro é um jovem que ainda está no início das suas práticas mediúnicas. Então, é muito importante que a gente lembre dessa questão, porque Antônio Castro ele tem uma mediunidade assim, bastante ostensiva, mas ainda está aprendendo a lidar com isso. Então, chegara a vez do médium Antônio Castro. Profundamente concentrado, denotava a confiança com que se oferecia aos objetivos de serviço. O processo tem início com a participação do mentor clementino, que aplica passes no médium, propiciando um transe profundo. De imediato, do tórax deste emana uma espécie de vapor esbranquiçado que, em se acumulando, se transforma numa duplicata do médium, embora de tamanho um pouco maior, situando-se à esquerda do corpo físico. Então, aqui vamos às nossas primeiras considerações. Né? Esse último parágrafo, a gente percebe que é a Sueli contando a história. Então, André Luiz, ele narra toda essa experiência, né? Então, e a Sueli está narrando aquilo que foi passado por André Luiz no livro Nos Domínios da Mediunidade. Então, é importante nós lembrarmos que o mentor clementino é um mentor espiritual. Né? Raul Silva é o dirigente encarnado e o clementino é o dirigente espiritual. Então, quando Antônio Castro ele se dedica ao trabalho e ele se concentra, a espiritualidade começa a agir, a trabalhar nele, para que comece a haver esse desligamento do corpo físico que dê condição de seu corpo espiritual se desprender, né, da influência do corpo físico e poder realizar o trabalho. Então, em seguida, ele se afasta um pouco desse corpo físico, né? Porque ele já está em transe, então ele se afasta um pouco do corpo físico e deixa ver o cordão prateado que o prendia ao corpo, apresentando-se essa forma com uma cor azulada à direita e alaranjada à esquerda. Castro parecia sentir-se pesado e inquieto. Clementino prossegue nas operações magnéticas, facilitando a que certas faixas de força que imprimiam manifesta irregularidade ao perispírito fossem absorvidas pelo corpo carnal. A partir daí, Castro Espírito se movimentou com desenvoltura, leve e ágil, porém sempre atrelado ao corpo denso pelo cordão aeriforme. Aulus, atendendo às expectativas de Hilária e André Luiz, explica. Com o auxílio do supervisor, o médium foi convenientemente exteriorizado. A princípio, seu perispírito ou corpo astral estava revestido com os eflúvios vitais que asseguram o equilíbrio entre a alma e o corpo de carne, conhecidos aqueles em seu conjunto como sendo o duplo etérico, formado por emanações neuropsíquicas que pertencem ao campo fisiológico e que, por isso mesmo, não conseguem maior afastamento da organização terrestre, destinando-se à desintegração, tanto quanto ocorre ao instrumento carnal por ocasião da morte renovadora.
Castro devolveu essas energias ao corpo inerme, garantindo assim o calor indispensável à colmeia celular e desembaraçando-se tanto quanto possível para entrar no serviço que o aguarda. Então, o que nós podemos entender é quando Clementino aplica os passos magnéticos no Antônio Castro, e que há esse primeiro desligamento, junto com o perispírito foi o duplo etérico. Então, isso deixou que o corpo espiritual ficasse muito pesado. Então, ele continua, né, Clementino continua aplicando o passe para que ele possa, né, assim, se desvincular desse duplo etérico, deixar o duplo etérico próximo do corpo de carne, já que ele pertence mais a essa matéria, né? E que ele seja favorecido com mais liberdade no seu corpo espiritual. Observei atentamente o médium projetado ao nosso círculo de trabalho. Aqui é André Luiz contando, né, tudo o que ele observou. Não envergava o costume azul e cinza de que se vestia no recinto, mas sim um roupão esbranquiçado e inteiriço que descia dos ombros até o solo, ocultando-lhe os pés, e dentro do qual se movia deslizante. Aulus registrou minhas anotações íntimas e esclareceu. O nosso irmão, com a ajuda de Clementino, está usando as forças ectoplásmicas que lhes são próprias, acrescidas com os recursos de cooperação do ambiente em que nos achamos. Semelhantes energias transudam de nossa alma conforme a densidade específica de nossa própria organização, variando desde a sublime fluidez da irradiação luminescente até a substância pastosa, com que se operam nas crisálidas e os variados fenômenos de metamorfose. Depois de fitar o médium hesitante, a alguns momentos prosseguiu. Castro é ainda um iniciante no serviço. À medida que entesoure experiência, manejará possibilidades mentais avançadas, assumindo os aspectos que deseje, considerando que o perispírito é constituído de elementos maleáveis, obedecendo ao comando do pensamento, seja nascido de nossa própria imaginação ou da imaginação de inteligências mais vigorosas que a nossa, mormente quando a nossa vontade se rende e refletida a dominação de espíritos tirânicos ou viciosos encastelados na sombra. Então, é importante, né, a gente perceber que, embora, né, Castro ele seja um médium de grande potencial, como ele é inexperiente, ele não tem um profundo domínio das suas capacidades. E a gente vai continuar vendo isso de uma forma muito evidente no desenrolar desse estudo. Nosso amigo, então, se pudesse, comenta Hilário curioso, mas cortando-lhe a frase, o assistente completou ajuntando. Se pudesse pensar com firmeza fora do campo físico, se já tivesse conquistado uma boa posição de autogoverno, com facilidade imprimiria sobre as forças plásticas de que se reveste a imagem que preferisse, aparecendo ao nosso olhar como melhor lhe aprouvesse, porque é possível estampar em nós mesmos o desenho que nos agrade. Então, agora nós vamos passar as observações de Sueli com relação à questão das vestes dos espíritos. Vale anotar que o duplo do médium não se apresentava com a mesma roupa que trajava, e sim com um roupão esbranquiçado que ia até os pés cobrindo-os. Não podemos deixar de mencionar, por oportuno, a questão das vestes dos espíritos, pois isto foi objeto de pesquisa do codificador num capítulo muito interessante de O Livro dos Médiuns, ao qual ele intitulou Do Laboratório do Mundo Invisível. Kardec inicialmente refere-se que os espíritos se apresentam vestidos de túnicas, envoltos em largos panos, ou mesmo com os trajes que usavam em vida.
mas depois acrescenta que o envolvimento em panos parece ser um costume geral no mundo dos espíritos. O mestre Lyonês nos informa que o espírito atua sobre a matéria cósmica universal, dela tirando os elementos que necessite para formar, segundo a sua vontade, objetos que tenham a aparência dos existentes na Terra. Com a força do pensamento, o espírito consegue modificar a matéria elementar, conferindo-lhe determinadas propriedades. Esta faculdade é inerente à natureza do espírito, que muitas vezes a exerce de modo instintivo, quando necessário, sem disso se aperceber. Sobre Vestes dos Espíritos, Leon Denis traz em seu livro Joana d'Arc, Médium, o episódio que acontece quando ela estava presa, sendo submetida aos cruéis interrogatórios em Rouen pelos inquisidores. Estes, juízes velhacos e astuciosos. Joana proclamava que obedecia a ordens de São Miguel, Santa Catarina e Santa Margarida. Um dos juízes, então, a interroga maliciosamente se São Miguel se apresentava despido, ao que ela, com toda altivez e coragem, responde: Pensais que Deus não tem com o que o vestir? Resposta de grande sabedoria, proferida por um espírito que já amealhara aquisições morais e intelectuais através de laboriosa escalada evolutiva e que envergava naquela existência, através do abençoado processo reencarnatório, o corpo da jovem Joana d'Arc. Então, retornando ao processo de desdobramento de Castro. Após algumas instruções de Clementino, é aplicado à cabeça do médium um capacete em forma de antolhos, visto que ele seria transportado para certa região e não lhe seria conveniente dispersar a atenção no trajeto, pois, sendo inexperiente, poderia interferir na tarefa a ser executada. Então, nós trazemos que antolhos é um acessório que se coloca na cabeça de animal de montaria ou carga para limitar a sua visão e forçá-la a olhar apenas para a frente e não para os lados, evitando que se distraiam, se espantem e saiam do rumo. Isso vai ser tão importante, né? Quer dizer, a gente vê isso muito nos cavalos, né? Assim, dentro da cidade, hoje a gente até vê menos cavalos nas ruas, mas quando a gente vê, normalmente o cavalo ele está usando, né, os antolhos, que é muito importante para não dispersar o cavalo, para ele não se assustar com certas coisas, ele olhando sempre para frente, diminui muito o risco de acontecer alguma coisa. Então, isso vai funcionar para Antônio Castro da mesma forma, porque se nós vamos ver que a experiência já vai trazer para ele alguns desconfortos, exatamente pelo fato dele não ser um médium experiente, então ele se assusta com algumas questões e ele está sendo conduzido por dois espíritos e olhando só para frente, e ainda assim isso exerceu nele todo esse temor. Então, nós vamos continuar aqui estudando para continuar vendo o processo de desdobramento dele. Então, em pleno desdobramento, Castro projeta-se no espaço de mãos dadas com dois vigilantes. A partir daí, Castro começa a narrar o que via para os companheiros da reunião. Então, vendo-se em uma região sombria, manifesta certo temor, quer voltar, mas Raul, o dirigente, profere uma prece, rogando ao alto forças para o irmão em serviço, o que possibilitou a elevação do padrão vibratório do grupo. Sentindo-lhes as vibrações tonificantes que lhes eram endereçadas, o médium agradece aos amigos, pois estas atuavam sobre ele como se fosse um chuveiro de luz. Após atravessarem a região de trevas, Castro divisa uma paisagem totalmente diferente e manifesta sua alegria ao ver o que denomina de cidade de luz, e em seguida a surpresa do encontro com um querido amigo desencarnado recentemente. Registramos a sua bela narrativa. Oh, é a cidade de luz. Torres fulgurantes elevam-se para o firmamento. Estamos penetrando um grande parque.
Oh, meu Deus, quem vejo aqui a sorrir-me? É o nosso Oliveira. Como está diferente, mais moço, muito mais moço. E aí vamos lembrar o que vimos um pouquinho antes. Como nós temos a capacidade, né, de assumir, é, é, de plasmar aquilo que queremos para o nosso perispírito, especialmente quando estamos ou num processo de desdobramento, se estivermos encarnados, ou desencarnados, podemos optar por uma aparência que nos seja mais agradável, nos seja mais feliz. Então, isso fica muito claro nesse momento, né? Oliveira, que já tinha desencarnado e fazia parte do grupo mediúnico antes disso, ele, quando retorna à erraticidade, ele assume uma característica mais jovem do seu perispírito. Então, isso nos é possível na erraticidade, que nós consigamos assumir, né, uma aparência diferente daquela que tínhamos na nossa última encarnação, ou que temos no momento. Então, da mesma forma que conseguimos plasmar roupas quando estamos em desdobramento, quando estamos em trabalho na espiritualidade, nós também podemos plasmar uma outra aparência, uma aparência mais jovem, ou uma aparência de alguma outra encarnação, que não a última, mas que nos tenha sido mais agradável, mais prazerosa, que né, nós tínhamos um aspecto que para a gente nos trazia mais prazer, mais alegria. Então, isso tudo é possível. Então, a emoção do médium contagia a todos, visto que Oliveira foi abnegado trabalhador da casa. Na sequência, o amigo recém-desencarnado transmite, através de Castro, uma mensagem aos companheiros da reunião, dando notícias de sua situação, ao tempo em que agradece as preces que lhes eram enviadas. Então, após a mensagem de Oliveira, esse texto é nosso, porque aqui eu já estou utilizando dados do livro Nos Domínios da Mediunidade. Né? Então, a voz de Castro apagou-se-lhe nos lábios, e daí a instantes vimos-los regressar, amparados pelos irmãos que o haviam conduzido, retomando o corpo denso com naturalidade. Reajustando-se qual se fosse o vaso físico o absorvesse, Dino Pino acordou na esfera carnal, na posse de todas as suas faculdades normais, esfregando os olhos como quem desperta de grande sono. O desdobramento em serviço estava findo e, com a tarefa terminada, todos haviam recolhido preciosa lição. Nós consideramos importante trazer essas informações, porque no capítulo que estudamos no livro das Dimensões Espirituais do Centro Espírita, não tem esse fechamento, né? Que é o retorno de Castro ao seu corpo físico. Então, nós consideramos que é de fato interessante trazer esse fechamento para que a gente possa entender como é que funciona, né, o retorno desse espírito ao corpo físico dentro de um trabalho mediúnico. Né? Porque, por exemplo, nós, quando estamos tomados pelo sono físico e sentimos que estamos afastados do nosso corpo, dependendo da nossa experiência naquele momento, nós podemos voltar de uma forma abrupta e muitas vezes a gente se assusta, né? Tem aquela sensação de desconforto e às vezes simplesmente a gente acorda de uma forma natural. Algumas vezes a gente lembra, algumas vezes não lembra das experiências que tivemos durante o sono, mas podemos ter tanto uma situação como outra. No caso da experiência de Antônio Castro, como ele foi devidamente assessorado pela espiritualidade, devidamente assessorado pelo grupo da reunião mediúnica, o seu retorno é tranquilo.
né? Então, durante todo o seu processo, ele teve a intercorrência de passar por uma zona que foi desconfortável para ele, porque era uma zona trevosa, era uma zona escura. Passado esse momento, ele alcança, né, uma outra visão, que é um local mais claro, é uma cidade de luz, como ele mesmo coloca, e nessa cidade ele se encontra com Oliveira, que foi companheiro de trabalho dele nessa casa espírita. Então, ele recebe a mensagem, né? Durante todo o seu processo, ele vai dizendo o que está acontecendo. Quando encontra Oliveira, ele recebe a mensagem, passa para o grupo. Terminado esse trabalho, os espíritos que conduziram, né, o Castro nesse trabalho de desdobramento o trazem de volta para o ambiente da reunião mediúnica e o seu corpo físico recebe de volta o seu corpo espiritual e assim ele acorda de uma forma tranquila do trabalho que ele participou. Então, isso é muito importante a gente entender, né? Porque é um serviço que precisa do equilíbrio da equipe mediúnica, da participação efetiva de cada membro. É muito importante que a gente lembre que esse grupo ele é um grupo homogêneo, né? E que é bem assistido por essa equipe espiritual. Então, tudo isso acontecendo, é possível que, que todos os participantes colham bastante ensinamentos salutares dessa reunião. Por isso que é tão importante, né, a participação do grupo, a assiduidade, a frequência, a a pontualidade, né? O preparo durante a semana para os seus trabalhos. Ninguém vai deixar de levar uma vida normal, mas procurar manter o equilíbrio, né? Especialmente nos momentos de maior estresse. Então, procurar se manter mais equilibrado. No dia da reunião, procurar estar em sintonia com a casa, com a espiritualidade, se preparar para o trabalho, para que, de acordo com a sua capacidade mediúnica, com aquilo que você tem de mediunidade ostensiva, você possa colaborar com os trabalhos da casa e da espiritualidade. Todos ganham, né? Os espíritos que serão atendidos, os médiuns que estão trabalhando e o corpo espiritual que conta com cada um de nós dentro da casa espírita para que os trabalhos aconteçam. E chegamos ao final de mais um capítulo, e hoje eu trouxe uma prece maravilhosa de Emmanuel. Senhor Jesus, nós te agradecemos a bênção do amor, o tesouro do tempo, a felicidade de trabalhar, o privilégio de servir, o dom da palavra, o apoio da instrução, a força do progresso, o amparo da esperança, a construção da fé, a lição da prova, o benefício da dor, o apoio do companheiro e o concurso do adversário. Sabemos, porém, Senhor, que nos cabe o dever de aproveitar-te as concessões, a fim de acender em nós mesmos a luz da experiência para o caminho que nos conduz a Deus. Compreendendo tudo isso, nós te rogamos a precisa coragem de cultivar a humildade e a paciência, porquanto somente sobre semelhante alicerces espirituais é que nos esqueceremos de nossos caprichos próprios, de modo a aceitarmos para nossa felicidade as tuas determinações, onde estivermos, seja com quem for, em todo o tempo e em qualquer circunstância, hoje e sempre. Que assim seja. Rogativa, né, de Emmanuel, recebida por Francisco Cândido Xavier. E no próximo mês, nós vamos estudar animismo. Vamos interromper o nosso compartilhamento, voltando para a nossa tela inteira, agradecendo mais uma vez a presença de vocês nos nossos estudos, nos colocando à disposição
para respondermos a alguma dúvida, algum questionamento, que entre em contato com os canais da nossa casa. Nós estaremos à disposição para responder o que pudermos. Até o mês que vem. Muito obrigada.